Queridos irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Abra sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos tratar do conhecido texto do chamado dos 12 apóstolos de Cristo. Capítulo 3, os versos 7 a 19. Marcos 3, de 7 a 19. Peço que você acompanhe a leitura da palavra que eu farei com atenção. É a palavra do nosso Deus. O sermão começa já aqui na leitura, então acompanhe com atenção a leitura que farei desse texto. Marcos 3, 7 a 19. O texto diz assim: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aí a palavra do nosso Deus, vamos orar? Santo Deus, a tua palavra foi lida e pedimos agora, Pai, que o Senhor abra os nossos corações para que ela nos edifique, para que ela nos abençoe e nos console ou nos confronte, caso seja necessário. E pedimos, ó Pai, transforme as nossas vidas por meio da Tua palavra. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que todo mundo faz hoje em dia é seguir. Seguir alguém, especialmente na época das redes sociais. Você já se perguntou, já olhou quantas pessoas você tem seguido, sei lá, no Instagram, no Twitter, no Facebook ou canais no YouTube? Hoje em dia, seguir é algo muito em voga, que está muito aparente aí na nossa era. Seguir. E muitas pessoas são movidas a seguidores. Só que seguir numa rede social é bastante diferente do seguir a ponto de se tornar um discípulo de alguém. Na verdade, não é só um pouco diferente, é bastante diferente. É diferente pela perspectiva tanto daquele que chama quanto daquele que segue. Por exemplo, o que te chama para segui-lo na rede social, a maioria das vezes ele não está interessado naquilo que você vai ganhar seguindo a ele. Ele está muito mais interessado naquilo que ele vai ganhar com você sendo um seguidor dele. Provavelmente ele vai ganhar mais visibilidade, provavelmente ele vai ganhar com isso mais chance de ter mais seguidores, e aí ele pode ganhar coisas que rendam para ele, por exemplo, patrocínios ou investimentos. Ele está muito mais interessado naquilo que ele tem a ganhar com você o seguindo, e não o contrário. Mas aquele que segue nas redes sociais também tem uma perspectiva diferente. Quando você segue alguém, você não segue com aquele comprometimento intenso de estar junto com aquela pessoa que você está seguindo.
Você, no máximo, segue ali para ver as notificações e atualizações dele. Na verdade, às vezes você só quer rir um pouco, só quer um pouquinho de entretenimento, quer aprender sobre alguma coisa específica. Por exemplo, se você segue uma página de comédia, você vai rir um pouco. Se você segue uma página de culinária, você não quer se tornar um cozinheiro. Você quer aprender umas receitinhas legais ali. Seguir na internet é pobre perto ao que a gente vai ver no texto de hoje. Porque o seguir aqui, nesse texto que a gente leu, é muito maior. Tem também aqueles seguidores que parecem os seguidores de internet de Jesus aqui. Mas também tem aqueles que eram os seguidores verdadeiros. E hoje a gente vai aprender que seguir a Jesus verdadeiramente exige muito mais. É ser um discípulo. E aqui, ao formar um grupo de discípulos, que Jesus está fazendo nesse texto, ele vai nos ensinar sobre essa função, sobre os seus propósitos para ela e sobre o que ele espera de quem vai ser chamado de discípulo dele. Portanto, em resumo, o que a gente tem que aprender nessa noite é que ser discípulo é se deixar ser usado, obedecer e ser transformado pelo amor de Cristo. Preste atenção nesses verbos. Ser discípulo é deixar ser usado, obedecer e ser transformado pelo amor de Cristo. A gente vai ver em 3 pontos cada um desses verbos e junto a eles a gente vai ver uma pergunta que Cristo responde acerca do discipulado. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver essa questão de ser usado para o propósito da obra de Jesus Cristo. E em contrapartida, a gente vai responder a primeira pergunta: por que Jesus chama discípulos? Por que é que Jesus chama discípulos? Veja aí o versículo 7, mais uma vez, do nosso texto. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Bom, depois daquela sequência de várias oposições que a gente viu nos últimos textos a Jesus Cristo, Jesus volta a seguir viagem, ele continua o trabalho dele. Ele vai para os lados do mar mais uma vez. Ele já fez essa rota outras vezes, mas ele volta a fazer de novo. A diferença é que agora, para pregar o evangelho que ele queria fazer, a multidão que está atrás dele é muito maior do que qualquer outra vez que apareceu a segui-lo. O texto mostra para nós quão grandiosa era essa multidão. O texto fala que é gente da Galileia, ou seja, é parte da onde Jesus estava residindo. Jesus estava residindo em Cafarnaum, que fica na região da Galileia. Mas não é só da Galileia. Fica também, tem gente vindo também da Judéia, que é mais ao sul, onde fica Jerusalém. Inclusive tem gente vindo de Jerusalém. Mas não só isso, tinha gente vindo da Idumeia, o texto diz que era uma região muito mais ao sul ainda, cerca de 190 quilômetros da onde Jesus estava. Tinha gente do outro lado do Jordão, na chamada Pérea ou Transjordânia, que é também bastante distante da onde Jesus estava. Mas se não bastasse, ainda tinha gente vindo de fora da região de Israel. O texto diz que tinha gente de Tiro e de Sidom, regiões estrangeiras, que nem faziam parte de Israel. E isso daqui não deve nos impressionar só em questão numérica. Mas para pensar em que tipo de pessoa que estava ali no meio daquela multidão. Bom, da Galileia e da Judéia, provavelmente vinham a maioria de judeus, obviamente. Mas se você olha para Idumeia, para a Transjordânia, já são regiões mais mescladas de judeus e de gentios. E se você olha para Tiro e Sidom, tem muito mais gentio do que judeu. Então, o alcance do ministério de Jesus é impressionante. É muito maior do que o de João Batista, que a gente viu lá no primeiro texto. Atrás de João Batista vinha gente da Judéia e da Galileia. Mas atrás de Jesus, vinha gente da região inteira querendo ver a Cristo Jesus.
Mas que seguidores são esses? Marcos ele vai fazer uma generalização para nós aqui no texto. É claro que não eram todos, mas ele coloca que a maioria seguia Jesus, veja aí no finalzinho do versículo 8, por saber das coisas que Jesus fazia, e por isso foram ter com ele. O objetivo principal das pessoas que o seguiam não era o mesmo objetivo principal de Jesus. Qual que era o objetivo principal de Jesus? Pregar o evangelho. Mas as pessoas, elas não estavam muito interessadas naquilo que Jesus falava e pregava, mas naquilo que ele fazia, que era curar as pessoas. Eles queriam usufruir do que Jesus fazia e não do que ele pregava. Isso fica ainda mais claro nos próximos versículos do texto, quando Jesus ele pede para os discípulos prepararem um barquinho para que ele desse uma isolada, mas ele não queria ficar distante, ele queria ter espaço para falar. Ele não queria só que as pessoas quisessem tocá-lo para curá-lo, para que ele curasse a elas, ele queria falar a elas. Então, ele pede aos discípulos um barquinho para ele ter visibilidade para pregar. Porque o texto diz que ele estava sendo comprimido. E, meus irmãos, a palavra no grego aí para comprimir, ela é muito mais forte do que está aqui para nós. A maioria das vezes essa palavra é usada para esmagamento. Ou seja, Jesus ele estava sendo espremido no meio das pessoas ali. Por quê? O versículo 10 explica, porque Jesus curava a muitos. Então as pessoas elas queriam no mínimo chegar até ele para tocá-lo. Elas não estavam muito preocupadas em aprender o que ele tinha para falar. Elas queriam mesmo era ver sair poder dele. E elas ganhassem algo com isso. Uma cura, uma expulsão de demônio de um familiar ou algo assim. Elas queriam mais usar a Jesus do que serem usadas por ele. Por fim, Marcos ele ainda vai deixar isso mais claro ainda num jogo de palavras que ele usa nos 2 últimos versículos desse trecho, quando ele compara de forma negativa a forma como as pessoas chegam até Jesus com os demônios. Presta atenção, enquanto as pessoas se arrojavam a Jesus, o que é esse se arrojar? É como se elas se jogassem em Jesus para tocá-lo. E ele usa um jogo de palavras para dizer a mesma coisa dos demônios. O que os demônios faziam? Eles se prostravam diante de Jesus, ou seja, eles se jogavam tal como as pessoas diante de Jesus. E, ironicamente aqui, apenas os demônios é que reconhecem a Jesus como Filho de Deus. As pessoas que estavam ali não falam absolutamente nada a esse respeito. É óbvio que os demônios não estavam reconhecendo para adorá-lo ou algo assim. Provavelmente para deixar ele desconcertado em frente às pessoas. Mas Jesus ele os repreendia severamente, diz o texto. Por quê? A gente já falou sobre isso outras vezes, mas é porque ele queria que o nome dele não ficasse conhecido por meio de demônios ou por meio das curas e dos milagres que ele fazia. Ele queria que o nome dele fosse reconhecido pela sua palavra que ele pregava, pelo evangelho e pela crença, pela fé das pessoas nele. Você consegue perceber aqui nesse texto que a multidão diante de Jesus, ela é tanto uma oportunidade quanto um impedimento para Jesus? A multidão representa as duas coisas. Ela é uma oportunidade porque, obviamente, o evangelho vai alcançar mais gente. Tem muita gente para ouvir da palavra, tem muita gente para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Invariavelmente, uma ou outra estava ouvindo. Mas ela também representava um impedimento para o ministério de Jesus. Porque é muito difícil controlar esse tanto de gente. É gente de tudo quanto é tipo, com objetivos diferentes, uns doentes, uns possessos, outros simplesmente curiosos. E não é à toa que logo no texto seguinte, Jesus chama discípulos. Então por que é que Jesus chama discípulos? Porque ele quer ter instrumentos que o auxiliem no seu trabalho principal.
A demanda de Jesus era enorme. A gente vê que ela só está crescendo à medida que a fama de Jesus está crescendo. E lembre-se, Jesus ele é Deus, mas ele estava numa forma humana, ele tomou a forma humana, ou seja, ele se limitou nesse tempo. Ele não podia, por exemplo, usufruir da sua onipresença para alcançar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que ele faz? Ele chama discípulos para auxiliarem a ele, para alcançar, para aumentar o seu alcance no meio da multidão. Mas além da quantidade, a multidão, ela é de muita gente e a maioria dela perdida e sem qualquer direcionamento. Pessoas que vão até Cristo, como a gente viu, para usá-lo e serem curadas, e não para ver quem de fato Cristo é. E os discípulos, aqueles que ele chamou, seriam auxiliares para isso também, ensinando que Cristo ele não só cura doenças, mas ele cura vidas por completo. Hoje em dia, muita gente procura Jesus igual segue gente no Instagram. Se Jesus tivesse um perfil na rede social, provavelmente ia ser lotado. Talvez ia ser o maior canal, o perfil de rede social, não duvido nada. Mas qual seria o objetivo desses seguidores? A grande maioria provavelmente seria como essa multidão aqui, totalmente sem seguir um direcionamento correto. Procuram a Jesus para resolver suas tristezas, para resolver sua doença, sua pobreza, mas não para ser realmente o Senhor da vida delas. Porque é isso que Jesus veio fazer, é isso que Jesus quer de seus discípulos. Elas querem o bônus de seguir a Jesus, mas não querem as exigências que esse chamado pede. E Jesus, ele chama discípulos para usá-los para esse propósito, para irem até essas pessoas e direcionar o caminho correto para elas, para ensinar a elas a entender tudo aquilo que Jesus pode oferecer. Ele chama discípulos para separarem um barquinho para ele, não é para isolá-lo, mas para colocar ele em evidência, para que as pessoas possam vê-lo e ouvi-lo com atenção. É para que as pessoas possam ver a Cristo Jesus e entender que ele pode curar o coração perdido delas e fazer o maior milagre que pode ser feito na vida de alguém, que é tirá-las da morte e levá-las para a vida. Por que é que Jesus chama discípulos? Porque ele quer instrumentos que ele possa usar a fim de que sirvam como refletores da sua luz nesse mundo escuro. Meu irmão, se é um discípulo de Cristo, se deixe ser usado por ele. Coloque-o em evidência na sua vida. Faça igual os discípulos ali, pegue um barquinho, não para isolar Jesus, mas para que todos possam ver e ter atenção nele, na sua vida. Evidencie Jesus em você. E em seguida o texto nos leva a uma caracterização mais formal aqui do discipulado. E em segundo lugar, a gente vai ver que Jesus quer discípulos que o obedeçam. E dessa forma a gente vai responder a segunda pergunta: para que Jesus chama discípulos? Veja aí os versos 13 ao verso 15 mais uma vez. Verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Logo depois da agitação que foi estar no meio daquela multidão ali, Jesus ele tenta ter um momento de paz com seus próprios discípulos. Ele chama aos seus discípulos com o propósito de designar dentre ele 12. Uai, mas espera aí, ele não já tinha chamado alguns que a gente viu aqui? O que aconteceu? Sim, ele já tinha chamado Pedro, André, Tiago, João, e a gente viu até Mateus, que era chamado de Levi antes, né?
Mas agora é um chamado diferente. Ele separaria aqueles que seriam os seus discípulos mais próximos, que aprenderiam aos seus pés aonde quer que ele fosse. E para isso Jesus ele sobe ao monte, e o que indica para nós, que subir ao monte indica para nós, que ele deve ter tido um momento de oração ali. Lucas, o evangelista, no seu texto, quando ele fala sobre o chamado dos 12 apóstolos, ele inclusive fala que Jesus subiu para orar, e ele ora a noite inteira antes de escolher esses 12 apóstolos. Ou seja, Jesus está levando a sério aquilo que ele vai fazer, é uma decisão importante que ele vai tomar. Quem é que vai ser meu pupilo mais próximo aqui? Quem é que vai andar junto comigo? Jesus então ora por muito tempo para poder tomar essa decisão. Uma aplicação para nós aí. Meu irmão, qualquer decisão difícil que você for tomar, imite a Jesus. Ore, ore e ore. Peça orientação do Senhor. Peça que Deus te dê discernimento para que você escolha bem aquilo que você tem que decidir. Eu poderia ter colocado outra pergunta aqui e fazer um quarto ponto, que é como Jesus chama discípulos. Porque o texto ele diz para nós como é que ele faz isso. Que Jesus chamou aqueles que ele quis. Mas a gente já falou muito bem sobre isso em outros textos anteriores. A gente sabe que o chamado de Jesus ele é soberano. E não foi uma escolha dos discípulos ir até Jesus. Não, foi Jesus quem escolheu os discípulos. É ele quem chama a quem ele quer. Mas eu quero focar agora no discipulado em si. Para que Jesus chama discípulos? E a primeira coisa que vemos aí é que ele quer discípulos que o obedeçam, que vão até ele para obedecê-lo, para seguir as suas instruções. Ele não quer pessoas que vão até ele para usá-lo, mas para serem usadas por ele para os seus devidos propósitos. Então, para quê? Veja aí a primeira função no versículo de número 12. Ele designou 12 para estarem com ele. Tem muita gente que não dá atenção para essa função. A gente olha mais para as funções mais ativas, Fazer alguma coisa, ir até algum lugar. Mas o estar com ele é uma função de grande importância também. Estar com Jesus é acompanhá-lo de perto, é observar a forma como ele faz as coisas, como ele prega, como ele se relaciona com as pessoas, como ele responde a questionamentos, como ele trata das perseguições que chegam até ele. Sabe, meus irmãos, aqueles aparelhos elétricos que precisam de uma tomada? Discipulado é assim. O discípulo ele só funciona se ele estiver ligado ao seu mestre. Discipulado não é uma aula, discipulado não é uma palestra que o mestre ensina e depois cada um vai para a sua casa. Não é esse tipo de ensino que Jesus quer com esses 12. É muito mais próximo, é estar com ele, é caminhar junto, é crescer junto, é andar junto do mestre o tempo inteiro. Essa função é muito importante, estar com Jesus. A segunda função colocada aí no texto para nós, a Cristo para os discípulos, é que eles seriam enviados a pregar. E aqui no Evangelho de Marcos não fica tão claro para nós, leitores em língua portuguesa, da palavra apóstolo, como aparece escrita nos outros evangelhos de Lucas e de Mateus. Lucas e Mateus colocam bem direto, E Cristo chamou 12 para serem seus apóstolos. Lucas coloca, Cristo chamou 12 e os nomeou de apóstolos. Em Marcos não tem isso escrito, mas não tem escrito para nós aqui em português. Por quê? Porque se você olhar o verbo aí, enviar, no grego, sabe como é que fala enviar? Apostele. Ou seja, é justamente a palavra que leva ao substantivo apóstolo. Ou seja, apóstolos são aqueles que seriam enviados por Cristo. Enviados em seu nome, para representar a Jesus Cristo.
representar o seu nome, com a autoridade do seu nome. Esses aqui são 12 diferentes dos outros discípulos. Eles são apóstolos. E eles deveriam, como enviados de Cristo, pregar. Essa é a segunda função que Cristo coloca aqui. Pregação. Eles falariam em nome de Jesus as palavras que Jesus mesmo falava. Jesus, ele delegou a eles essa função que ele considerava mais importante no seu ministério: pregar o evangelho. Essa palavra pregar é a mesma palavra lá no capítulo 1, versículo 14, quando diz que Jesus saiu a pregar o evangelho de Deus. É a mesma coisa que Jesus estava fazendo lá no início, agora ele chama 12 para fazer a mesma coisa juntamente com ele, pregar o evangelho. Eles seriam como emissários que deveriam entregar a mensagem de Cristo às pessoas. O que é um emissário? Um emissário é aquele que vai até algum lugar em nome de outra pessoa. Ele não fala em nome dele, ele está falando em nome de alguém que tem autoridade sobre ele. Os discípulos estavam então agindo agora para falar em autoridade de Cristo. Isso iria ampliar o alcance do evangelho. E por fim, a última função que Jesus coloca para os apóstolos, eles deveriam ser enviados a exercer a autoridade de expelir demônios. É a terceira coisa que Jesus coloca para eles aí. E aqui, meus irmãos, a gente não tem que se impressionar com o fato de que eles expeliriam demônios, mas com o fato de que eles iriam agir com tamanha autoridade de Jesus. Eles agiriam como Jesus estava agindo. Esse é o poder que Cristo delegava a um apóstolo. Eles seriam como que pequenos cristos agindo em Israel, levando o evangelho e realizando milagres, igual a Jesus. No evangelho de Mateus, é inclusive até mais claro que Mateus acrescenta a coisa de curar pessoas. Aqui no evangelho de Marcos está focado mais no expulsar demônios. Em Mateus fala de expulsar demônios e também curar doentes. Em resumo, meus irmãos, Jesus, o que ele faz? Ele escolhe, ele comissiona, ele capacita e ele envia os seus discípulos. Para quê? Para que eles estejam com ele, para que eles falem em nome dele e para que eles ajam por meio da sua autoridade. 3 funções de extrema importância. E, meus irmãos, você pode se perguntar aí, hoje não existem mais apóstolos. Mas, meus irmãos, como a gente leu lá em Atos, capítulo 2, nesse culto hoje, a gente aprende e persevera na doutrina dos apóstolos. É o que o texto lá coloca para a igreja. Mas por mais que a gente não seja apóstolo, aqui a gente tem um paradigma do discipulado. A gente aprende também com essas funções. Nós, como discípulos de Cristo, temos que lembrar de cada uma dessas funções. E principalmente notar que todas elas não estão separadas e não são feitas à parte. Todas elas estão diretamente, intimamente ligadas ao Mestre, a Jesus Cristo. Não tem nada que um discípulo faça à parte de Jesus Cristo. Ou seja, o que um discípulo precisa buscar como princípio universal para ele é ser como o seu Mestre. Cristo quer que nós sejamos como espelhos dele. E para isso, aquelas 3 funções são extremamente importantes. Nós temos que estar com Cristo, nós temos que falar de Cristo e nós temos que agir por Cristo. E quanto mais parecidos nós formos com Ele, melhor nós executaremos essas funções. Você já parou para pensar na responsabilidade que você tem ao ser um discípulo de Jesus Cristo?
Quando você é chamado de cristão, você devia sentir um peso. Porque ser chamado de cristão significa que você está carregando o nome de Cristo junto com você para onde você vai. Você está representando Cristo aonde você vai quando as pessoas te reconhecem como um cristão. Você sente esse peso, você vê o tamanho dessa responsabilidade. E como é que você tem mostrado Jesus para as pessoas? Tem gente que mostra Jesus, um Jesus introvertido, que não tem coragem de abrir a boca para falar as verdades do evangelho dele. Um Jesus que demonstra um amor de Cristo às pessoas ou que só pensa no próprio bem? Como é que você age por meio de Cristo? Ou, por fim, um alguém que só mostra estar com Cristo no meio dos crentes, mas em outros lugares esquece que é um cristão? É isso que significa o estar com Cristo? O estar só aqui na igreja? Meus irmãos, ser um discípulo não é nada fácil. É por isso que a maioria das pessoas só quer ser seguidor como do Instagram e só vê de longe, só vê as notificações, mas não quer tomar parte. Nós nunca realmente seremos perfeitos enquanto em vida aqui na terra, no estar, no falar e no agir. Mas à medida que a gente buscar ser mais e mais parecido com o nosso Mestre, a gente vai estar preparado para exercer cada uma dessas funções. Estar, falar e agir. Tudo isso intimamente ligado a Cristo. Pense nisso no seu discipulado. Pense que você precisa estar mais com Cristo. Como é que a gente faz para estar mais com Cristo? A gente pode se aproximar dele por meio da sua palavra. A gente pode se aproximar dele por meio da oração. A gente pode se aproximar dele por meio da comunhão na igreja. Mas como é que a gente age e fala por meio de Cristo? Tendo essas coisas firmes no nosso coração, enchendo o nosso coração e a nossa mente. No mundo, fora da igreja, a gente vai conseguir falar e agir muito melhor em nome de Cristo. Mas você, assim como muitos, pode me perguntar assim: olha, eu entendo tudo isso. A questão é que eu não sou capacitado. Eu não tenho essa capacidade, sabe? Eu sou muito pequeno, eu sou burro. Você pode colocar diversas aí fraquezas. Eu sou o menor. Eu não tenho habilidade para falar. Eu não sou capacitado. Será mesmo? Essa é a última coisa que a gente precisa ver nesse texto. Que Jesus, ele transforma discípulos. E com isso a gente vai responder a última pergunta. Quem é que Jesus chama para discípulos? Veja aí os versos 16 a 19 do nosso texto mais uma vez. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O que é que esses 12 nomes têm para nos ensinar? Aqui, você pode reparar que já tem nomes conhecidos da gente, né? Tiago, João, André, a gente já viu aqui no texto. Outros que mudaram de nome, né? Simão, que agora está sendo chamado de Pedro, Levi, que agora está sendo chamado de Mateus, e também a gente vê outros nomes que a gente nunca ouviu ainda no Evangelho aqui de Marcos, nomes totalmente desconhecidos que só apareceram agora. O que é que a gente pode aprender ao ver esses nomes e esse chamado? Bom, eu separei pelo menos 4 coisas que ele pode nos ensinar por meio desse chamado, dessas pessoas. A primeira delas é que se tratam de pessoas
totalmente comuns. Em nenhum deles você vê uma explicação do lado, escrito como o escriba, ou o líder religioso, ou o estudado, ou o mestre, ou o filósofo, ou qualquer coisa assim. Não, Jesus ele fez questão de não chamar gente da elite de Israel. Ele está rompendo com aquela elite que até agora se mostrou corrupta e incrédula perante ele. Jesus ele prefere chamar pescadores, cobradores de impostos e desconhecidos. Meu irmão, a questão não é quem você é para Jesus te chamar, mas é o que você passa a ser quando Jesus te chama e te transforma. A segunda coisa que a gente pode ver é que eram pessoas diversas. O único padrão que há aí é que são homens. Por quê? Porque Deus delegou a função de liderança na igreja aos homens. É por isso que a nossa igreja, por exemplo, ela só delimita cargos de oficiais, como pastores, presbíteros e diáconos, por homens, exercidos por homens. Não é questão de machismo, é questão de Deus estar delegando essa função para o sexo masculino. O que não significa que mulheres não podem ser discípulas. Na verdade, elas podem e devem ser discípulas ou seguir a Jesus Cristo. Mas quando se trata do peso do cargo e da responsabilidade na igreja, Deus delegou isso aos homens. Mas enfim, fora esse padrão, você não consegue perceber nenhum outro padrão nesse chamado desses 12. Inclusive, há até algumas oposições. Preste atenção, enquanto Mateus ele é um cobrador de impostos, ou seja, alguém que trabalha para o governo romano, tem um outro discípulo aí chamado Simão, que é chamado de o Zelote. O que são os zelotes? Zelotes eram um grupo, eles ainda não eram um grupo bem estruturado, eles vão estruturar mais depois de Jesus, mas eles já existiam como se fosse uma seita judaica que odiava a liderança romana. Eles rejeitavam de maneira radical o governo romano. Ou seja, eles odiavam quem cobrava impostos, quem trabalhava para o governo. Veja a oposição aí entre um e outro discípulo. Mas não tem só essa oposição. Enquanto havia Pedro, o otimista que a gente conhece na Bíblia, aquele que toda vez diz para Jesus, em teu nome eu vou, ou então, eu jamais vou te negar. Tinha também o pessimista Tomé, aquele que, quando Jesus ressuscita, não acredita e precisa tocar nas cicatrizes de Jesus para poder crer. Mas também tem mais oposição. Enquanto tinham os impetuosos, chamados aí filhos do trovão, está se referindo a João e Tiago, e esse nome talvez seja dado justamente pela forma como eles se impunham e falavam querendo ser grandes. Você lembra da história de quando eles viraram para Jesus e falaram, Jesus, quando a gente chegar lá no céu, prepara para nós uma cadeira para eu sentar do seu lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Tem outra história também, lá em Lucas 9:54, quando eles perguntam para Jesus assim, Jesus, esse povo que está atrapalhando aí, você quer que a gente rogue para o céu para que desça fogo, para que consuma esses homens? Impetuosos João e Tiago, talvez aí por isso chamado filhos do trovão. Agora, do outro lado, havia homens que nem sequer ficaram conhecidos por seus feitos. Tem apóstolo aqui que nunca é citado nem sequer um feito dele na Bíblia inteira. Veja a disparidade entre as pessoas chamadas por Jesus. Mais uma vez, Jesus não chama você por quem você é. Ele chama pessoas diversas,
uns mais simples, outros mais arrogantes, uns mais otimistas, outros não. E Cristo, ele vai transformando a cada um à sua própria maneira. Não importa como você começa, mas no final, ele quer todo mundo parecido com ele. Terceira característica desse texto final aí. A gente vê que esses nomes aqui eram de pessoas imperfeitas. Marcos, ele faz questão de colocar no último versículo, lá no 19, uma triste nota após o nome de Judas, que foi quem o traiu. É para a gente se lembrar, meus irmãos, que Jesus, ele não chama homens perfeitos, ele chama pecadores, homens caídos, homens que o traem, homens que o negam, como a gente vê na história de Pedro, homens que são orgulhosos, como Tiago e João, homens que são incrédulos, como Tomé, homens de pequena fé, como Jesus fala várias vezes para todos aqueles 12. É esse tipo de gente que Jesus chama. Cristo sabe, meu irmão, os seus pecados. Mas ao lhe chamar, ele te dá a oportunidade de ser perdoado e transformado por ele. Por fim, uma última característica muito importante pode ser traduzida por meio de uma pergunta. Por que é que Jesus chama 12? Esse número, meu irmão, ele não é arbitrário aqui. 12 não é um número qualquer que Jesus falou. Esses 12 aqui tá bom, pode chegar. Você deve se lembrar que em Israel tinham 12 tribos. Mas em nenhum momento é dito que Jesus chamou um representante de cada. Não foi isso que ele fez. Apenas o número é observado aqui. Por quê? Porque o que Jesus está fazendo é, de certa forma, uma reordenação de Israel. Ele está rompendo com a nação física de Israel, rebelde, que em muito se esqueceu de Deus, e está escolhendo uma nova nação de Israel, por meio de homens comuns, que agora não vão mais representar uma nação civil, mas uma nação espiritual. Jesus está dizendo que o povo de Deus não é mais simplesmente um Israel que vem de sangue, da descendência física de Abraão, mas o Israel de Deus, constituído pelo sangue do próprio Jesus Cristo derramado na cruz em favor de todo aquele que nele crê. O que é que Jesus está principiando ali? Igreja. É a igreja que está começando a ter líderes ali que vão a instituir lá em Atos dos Apóstolos. Quando pessoas dizem que não são capacitadas para serem discípulos, de certa forma elas até estão certas, porque de fato ninguém é capacitado no início. Mas quando Cristo chama, ele capacita. E ele capacita a quem ele quer, independente de como essa pessoa é. Então, querido, saiba que se Cristo te chamou, ele vai te capacitar. Independente dos seus pecados, independente da sua família, da sua personalidade ou até do seu nome. Se precisar, ele muda o seu nome. O que você precisa é se dispor a ser transformado por ele. E outra coisa, você no fim da sua caminhada cristã não precisa ter tido um nome conhecido para mostrar que você foi um bom discípulo de Jesus. É certo que existem os Pedros, os Tiagos, os Joãos, que tanto fizeram, que têm seus nomes conhecidos aos 4 cantos do mundo como exemplos de bons cristãos e de bons discípulos de Jesus. Mas a maioria não é assim. Você tem que se lembrar que nessa lista aqui também tem os Bartolomeus, os Tadeus e os outros Tiagos, que são completamente desconhecidos em seus feitos. Inclusive, na maioria das vezes, os discípulos de Jesus vão ser assim. Deus age, meus irmãos,
por meio de muita gente, como testemunhas silenciosas que fazem seu trabalho como discípulo muito bem feito, que tem seu nome escrito lá no livro da vida, mas que nunca vai ter seu nome escrito na capa do jornal, estampado para todo mundo conhecer. O importante é ser um discípulo verdadeiro. Não precisa de você ser conhecido para se mostrar como um discípulo. Não, Deus ele te usa aonde você está, da forma como você é. Desconhecido, fazendo seu trabalho só no meio da sua família e na sua igrejinha, pequena como ela é. E isso é bom. Deus usa discípulos dessa forma também. A maioria deles. Se alegre por isso também. Porque quando Cristo te chama, Ele vai te capacitar e Ele vai te transformar, independente de onde você esteja. Sabe, para a gente finalizar, se você é um cristão verdadeiro, você precisa se lembrar que você carrega o nome de Cristo junto com você. E isso significa que Cristo quer te usar para realizar o propósito do reino. Ele quer que você obedeça nas funções que Ele designou para você. E aos poucos, Ele quer te transformar mais e mais para que você seja mais e mais parecido com Ele. Então, meu irmão, se você é um seguidor de Jesus, se você quer seguir a Cristo, não basta apertar um botão só para começar a acompanhar as notificações daquilo que Cristo está fazendo. Porque quando Cristo mostra aquilo que Ele fez, que foi morrer numa cruz, o discípulo verdadeiro, o que ele faz? A gente leu lá em 1 Pedro hoje, ele morre junto com Cristo para os seus pecados e para esse mundo. Ser discípulo é muito mais do que acompanhar de lado, de longe. É viver junto com Cristo, é morrer junto com Cristo, para no final ser ressuscitado junto com Cristo. Lembra das palavras de Jesus? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tá bom, eu estou adiantando um pouco aqui. A gente vai chegar lá nesse texto, lá no capítulo 8 de Marcos. Mas você precisa saber, meu irmão, que não basta querer ter as bênçãos de Cristo. É preciso se entregar por completo para Ele. Quando Cristo te chama, Ele não quer um pedaço seu, mas Ele quer você por inteiro, para que Ele te molde e te torne ainda melhor, restaurando aquilo que o pecado deformou. Você quer fazer parte desse novo povo que Cristo está formando? Então se entregue por completo a Ele e seja seu discípulo. Vamos orar? Amado Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos chama a exercer esse trabalho magnífico, que é o trabalho de seguir ao Senhor e ser um discípulo Teu. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar junto com o Senhor, independente dos nossos pecados, independente da nossa personalidade, independente do nosso nome. Nós podemos Te seguir, nós podemos falar em Teu nome, nós podemos agir por meio do Senhor, mas que isso também nos lembre que há exigências, nós temos que obedecê-lo, nós temos que cumprir as funções que o Senhor determinou para os seus discípulos, nós temos que morrer para nós, para o nosso pecado, a fim de vivermos para o Senhor Jesus. Muda o nosso coração, Pai, e nos faça cada vez melhores e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém.